Pessoal, boa tarde. Vamos para a aula 2. Espero que estejam gostando, espero que estejam entendendo esse conteúdo prático, teórico e aplicável, que ele seja importante de entendimento para a aplicação das empresas e se você entender que é o momento adequado, você aplicar também na vida pessoal, que também é totalmente possível, tá bom? Qualquer dúvidas, não sei se vou deixar, os vídeos estarão aí no YouTube, e vocês podem enviar e-mail para mim, para podermos aí sanar algumas dúvidas que sejam pertinentes. Então, dando continuidade da aula 1, entrando na aula 2, falamos aí que dentro da controladoria ela é dividida, né, em planejamento e controle e também na escrituração. E antes ela passava pelo SIG, passava pelos relacionamentos com os stakeholders e passava pela auditoria interna, né? Ela transitava tudo por ali, também como responsáveis. E daí eu falo para você, então, planejamento e controle, o que ela fala disso, né? Quais são as coisas, as ferramentas que são utilizadas dentro da controladoria? Então eu falo para você, primeiro, orçamento, projeções e análise de investimento dentro do planejamento e controle. O que é um orçamento? Pessoal, lembrando que não é o orçamento que você vai ligar e botar preços. O orçamento é o orçamento empresarial, o budget da empresa. É a projeção do planejamento que aquilo aconteça. Ela vai o quê? Desenhar, mapear e colocar dentro do quê? De uma assertividade para que aquilo aconteça. Ah, Franco, como assim? Você pode me dar exemplo? Claro. Então vamos dizer assim, você tem uma empresa, você gostaria, foi definido no planejamento estratégico que a empresa, com os estudos mercadológicos, que a empresa tem a possibilidade de crescimento de 5% nesse ano. Vamos falar que nós estamos em 2019 para entrar em 2020. Olha que exemplo interessante. E daí o que acontece? Você coloca, janeiro, eu preciso faturar 100 mil para que aconteça o quê? O crescimento em 10% de 2020. Só que lembra que você fez o planejamento lá em outubro, no máximo novembro de 2019. Então chegou lá, você vai fazer o quê? Eu preciso faturar 100 mil em janeiro, fevereiro, março, todos os meses subsequentes, para alcançar o quê? Para alcançar os 10% que eu quero. Para faturar 100 mil, eu preciso comprar 30 mil de matéria-prima, eu preciso ter mais funcionários, ter uma mão de obra com valor de 35 mil. E isso você vai projetando e planejando mês a mês até o final para dar os seus 10%, os seus 5%. Então essa projeção mês a mês, o que acontece? Você vai planejar, né? Vamos dizer, chegou janeiro, faturei 100 mil, gastei 30 mil, 35 mil. Opa, se tudo isso começar a acontecer, você vai alcançar o crescimento que você projetou. Ah, e se eu planejava faturar 100 mil, faturei 70 mil. No próximo mês, sem faturar os 100 mil, mas os 30 mil faltando desse mês. Senão, não vai alcançar o quê? Não vai alcançar o que você planejou, o que você determinou dentro dos dados e estatísticos e mercadológicos para o crescimento da empresa. Então, a controladoria vai, não só como ela vai fazer todo esse levantamento, toda essa construção, como ela vai acompanhar. E vai entender qual que são as variações do planejado e realizado e os porquês disso. E ali ela vai trabalhando corretivamente os porquês e como deve ser feito. O planejamento pode ser mudado, o orçamento empresarial, o budget pode ser mudado? Depende, né? Por exemplo, coronavírus, não se esperava, estourou de repente. Não se esperava que ia vir nessa dimensão. Poxa, tem que se rever o orçamento? Eu acredito que sim. Ah, mas tem empresa que não revê, Franco, é inflexível. Por quê? Porque ela tem um orçamento que é estático, não muda. Ah, é certo ou errado? Não tem o certo e errado. Tem a cultura da empresa, o método que eles entendem e tem a forma que eles atuam. Por quê? Tem um outro orçamento, né, que você pode fazer em paralelo nesse período de crise que não se esperava e fazer um corretivo sem mudar o primeiro, apenas justificando as divergências. Enfim, né? É uma parte bem aí técnica, que não é o caso, que só aí caberia uma disciplina, somente falar disso. Mas a controladoria, ela tem que saber, o controller, né, que vai tomar conta, tem que saber entender
ele precisa saber realizar, fazer e controlar como isso vai funcionar. O orçamento vai ser um sistema de controle, porque se eu falo que eu tenho que ter tantos funcionários ou tanta matéria-prima para alcançar o que eu quero, o que acontece? Eu preciso controlar aquela matéria-prima, não pode ser menos nem mais. Então ele vai me dar um sistema de controle ali na gestão, certo? Segundo ponto do planejamento e controle é a contabilidade de custos. Então, Franco, está falando que a contabilidade de custos deve ser feito, controlado, revisado pela controladoria na divisão planejamento e controle? Sim. A formação de custos, toda aquela classificação de custo direto, indireto, fixo, variável, formas de rateio, Kaizen, ABC, absorção, direto, enfim. Como que a empresa se adequa, qual é o melhor formato para ela para fazer os custos. E com os custos eu vou fazer o quê? Formar os preços. Ali eu vou definir o meu markup, a minha margem em cada produto para a empresa atingir o quê? Os seus objetivos que ela vai ter de apoio por estratégico para atingir as suas metas pré-estabelecidas. Então veja que complexo, que interessante, que importante que é a controladoria dentro da corporação. Ah, Franco, mas por que as pequenas empresas não têm um departamento de controladoria? Ela tem de forma subconsciente, através dos donos do escritório de contabilidade, que fazem algo parecido, com menos intensidade, ou que deveria fazer, né? Mas tem empresas que não têm, como não tem um planejamento estratégico, mas que estão aí, de repente, ou não, passando por uma certa dificuldade. Mas é essencial para o sucesso, para a alavancagem, que ela tenha uma controladoria estruturada e ela não vai ser custos, quer dizer, ela não vai ser uma despesas e vai ser custos, porque eu entendo que custo é que faz todo o seu dinheiro retornar para a empresa. Ah, então eu comprei uma matéria-prima, isso é custo? Custo? Por que custo? Porque esse custo, esse dinheiro investido para fora vai voltar para dentro da empresa. Ah, se eu comprei uma matéria-prima, essa matéria-prima foi jogada fora porque perdeu validade, então isso foi uma despesa. O mesmo exemplo, eu entendo que pode ser custo ou despesa. Enfim, a gente entra em outras definições que a gente vai poder ter debates aqui também, que não é o caso no momento, tá? Então eu entendo que essa projeção de custos, a controladoria deve estar aí atuando, implantando e executando para a corporação. E daí, dentro da contabilidade de custos, eu tenho o quê? Os centros de custos. Quanto cada departamento também vai me custar, quanto cada área vai me custar, porque eu estou fazendo o quê? Fazendo orçamento, fazendo projeções, controles. Eu preciso gerenciar isso para ver que tipo ou que grau de alavancagem vai ter a empresa ou de resguardo ou de prevenção. Então, outro ponto que eu falo também são o quê? É a contabilidade por responsabilidade. Ah, Franco, nunca ouvi falar isso, ou já ouvi de forma assim, muito sucinta. São centros de lucro ou centros de responsabilidade. A mesma coisa que eu tenho de um departamento, quanto que ele me custa, quanto que ele deve ter de custos, quanto que ele deve ter de gastos que ele pode ter, eu tenho que entender quanto esse departamento ele tem que dar de retorno, quanto ele tem que me dar o que de resultados. E eu mensuro as duas coisas e começo a controlá-lo ou cobrá-lo eficiência e eficácia para ele me dar resultado. Porque se um departamento não está dando resultado, ou o custo é muito maior que o resultado que ele me dá, eu tenho que analisar se ele deve existir ou não. E fazendo a gestão disso. E por último, aí dentro do planejamento de controle, nessa área da controladoria, o que ela tem que fazer? Ela precisa acompanhar e gerenciar os resultados, os indicadores, os negócios, as filiais, as unidades de negócio como estão andando. Ou seja, ela posso falar que ela aplica até um PDCA nesse acompanhamento, pode ser uma das ferramentas ser utilizadas, que é o planejamento, a realização, ou fazer a checagem, conferência e ação corretiva ou preventiva. Então é Plan, Do, Check, Action. Planejar,
fazer, checar, conferir e agir corretivamente ou preventivamente. Então esse é um outro lado do que? Da controladoria, que era subdividida com escrituração, que veremos aí numa próxima aula. Percebam que as aulas são curtas, até 15 minutos, eu procuro de 10 a 15, para que vocês tenham tempo de parar, refletir, anotar e assim avançar. E esses 10 minutos é colocado informações até de forma um pouco acelerada, para que você capte essas informações, faça a digestão dela, e nesse momento que estamos, nesses 10 a 15 minutos, que essas informações elas venham ser com foco total, que as aulas sejam assistidas com foco total, sem distração, sem mexer no celular, sem escutar música. E é por isso que eu peço apenas 10 a 15 minutos de vocês para estar gerando conhecimento, desenvolvimento e resultados. Eu entendo que essa metodologia é uma metodologia que vai ajudar você a interagir consigo mesmo dentro da teoria e aplicação, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.